Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no gravado, sejam todos bem-vindos. E para quem está aqui com nós no ao vivo, gratidão pelo compromisso e pela honra com o nosso grupo de estudos. Ficamos muito felizes em receber vocês aqui no ao vivo também, tá? Quero antes da gente começar a falar, porque hoje a ferida, ó, esse livro aqui, grupo de estudos, ó, As 5 Feridas Emocionais da Lizzie. É esse livro que a gente está trabalhando. Hoje a gente vai falar do abandono, mas antes de falar do abandono, quero trazer para vocês que a gente recebeu feedbacks maravilhosos. Inclusive, ontem eu recebi feedback de uma de vocês que veio para um atendimento comigo, né? E trouxe quantas fichas caíram ouvindo a primeira ferida, que foi a ferida da rejeição, né? Porque, retomando rapidinho, a ferida da rejeição, ela tem contato com o provedor do mesmo sexo, né? Então, ali, normalmente tem contato com a ferida para as mulheres, né? Com a mãe, para os homens, com o pai. Então, muitas pessoas ouvindo algumas características e ouvindo alguns relatos meu e da Nath, se caiu algumas fichas para começar a olhar no dia a dia e começar a perceber. E hoje a gente vai falar do abandono. Então, como a rejeição era uma ferida mais característica da Nath, o abandono é uma característica mais minha. Então, a gente vai perceber hoje, e eu vou estar bem vulnerável aqui para vocês, para contar um pouquinho de como eu me reconheci no abandono há anos atrás e como eu trabalhei ele na minha vida. Vou trazer essa contribuição para quem se identificar com esse também, poder aí ter alguns insights caindo, né? Outra coisa que eu queria falar. Anotem, tá? Papel e caneta na mão. Anotem as palavras-chave, porque ela faz ali, no final de cada capítulo, ela faz um resumo, né? Tá ali na página 63, o resumo dela. Mas quando a gente lê o capítulo, a gente percebe muito mais coisas, muito mais detalhes. Então, anotem as palavras-chave para depois vocês irem analisando o comportamento de vocês e das pessoas à volta de vocês, a pessoas que vocês convivem mais, qual ferida elas têm. Porque quando a gente aprende sobre as feridas, a gente entende como elas funcionam, fica muito mais fácil o campo dos relacionamentos. Porque, por exemplo, se eu estou lidando com uma ferida, uma pessoa que tem a ferida da rejeição, eu já sei qual é o padrão que ela vai se apresentar, se ela não tiver com aquela ferida ressignificada dentro dela. Assim como, por exemplo, hoje, quem tem a ferida do abandono vai ter uma tendência a se comportar dessa forma. Então, talvez você não tenha, mas com quem você está namorando, com quem você está casado, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, alguém pode ter essa ferida, e nessa relação interpessoal, você acabar vendo coisas e participando de momentos que você se questiona do comportamento daquela pessoa. E aí, quando você tem essa clareza, esse conhecimento e consegue ter a sabedoria de colocar em prática nas suas relações, fica muito mais leve, né? Muito mais leve as relações, que aí você sabe, cara, isso é um gatilho. Espera aí que eu vou fazer tal coisinha, vai amenizar ou ela vai se dar conta e as coisas vão entrar num eixo de novo, tá? Então, eu queria dar essa contribuição aqui antes da gente começar. Nath, quer falar, minha amiga? Quero agradecer a todas que estão aqui agora nesse momento, quem está assistindo gravado também. A gente teve alguns feedbacks bem positivos das pessoas que assistiram e a gente se perceber nesses espaços onde a gente está contribuindo aqui, né, fazendo a leitura desse livro, a gente se perceber nesse espaço, eu percebo que a gente começa a olhar para a nossa vida de uma forma com que a gente começa a se entender melhor também. A gente começa a ver quais são os nossos padrões, quais são os nossos comportamentos que nós vamos fazendo com o marido, com os filhos, com os pais, e a gente começa a se ver nesses lugares. E quando a gente se vê nesse lugar, a gente começa a perceber quais são esses padrões repetitivos que a gente tem e que muitas vezes a gente entra tão no piloto automático que a gente não se dá conta e a gente vai fazendo enlouquecidamente com todo mundo. E quando a gente começa a entender essas feridas, a gente começa a perceber esses espaços e a gente começa a estar mais consciente, a gente começa a estar mais presente também nesses relacionamentos. Perfeito.
Ó, vamos começar com a ferida do abandono. Quem está com o livro aí acompanhando com nós, página 41. Sempre na página anterior, ó, ela coloca, não sei se vai conseguir aparecer aqui no vídeo, um estereótipo do corpo, mais ou menos feminino e masculino, que seria a ferida do abandono, tá? Não que seja um padrão, até porque ela explica depois ali para frente, né? Que a gente pode ter umas variações nos corpos, dependendo como a gente lidou com isso ao longo da nossa vida. Mas um padrão, mais ou menos, para a gente olhar, principalmente para quem trabalha de forma terapêutica, né? Recebendo os seus clientes ou recebendo num convívio social um amigo novo, olhar para o corpo, às vezes já te traz algumas reflexões sobre aquela pessoa. Então, o abandono, na página 41, primeiro parágrafo, ela fala: abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. E aí ela fala assim, ó, na segundo parágrafo: trata de ter e do fazer. Anotem isso. Abandono é sobre ter a coisa ou fazer algo. Então, vai estar muito conectado sobre eu tenho a amizade daquela pessoa, eu tenho aquela pessoa no meu convívio, o que que ela faz por mim? Percebe? Ter e fazer. Já a ferida da rejeição, que foi a primeira ferida que a gente falou, trata do ser. Então, a rejeição, ela afeta a identidade da pessoa. Quem eu sou? Né? E normalmente vai para aquilo que a gente falou na semana passada, a depreciação do ser. Então, a pessoa sempre se diminui, acha que é inferior. Aqui no abandono, ela quer ter a coisa, ela quer ter a pessoa, ela precisa fazer algo para ela ser vista, para ela ser reconhecida, para ela ser valorizada. Então, esse é um ponto muito importante. Porque quando você entende o ter, o fazer e o ser, você consegue também se perceber qual que é o seu comportamento e qual que é o seu gatilho. E ainda no primeiro parágrafo, ela fala assim, ó: a ferida da rejeição, como a gente viu semana passada, é ativada com a pessoa do mesmo sexo. Então, por exemplo, eu, né, que sou mulher, com a mãe. O abandono é o sexo oposto. Então, por exemplo, eu, Fernanda, que vivi muitos e muitos anos essa ferida de uma forma muito latente, as minhas questões iniciais eram com o pai. Então, tinha ali uma correlação paterna. E realmente, quando eu comecei a trabalhar as minhas questões, como eu sabia que o meu era o abandono pelas características, eu fui tratar o meu pai na constelação, nas outras técnicas que existem, e foi muito fácil trabalhar o abandono através do pai, tá? Então, fica aqui também essa reflexão aí para vocês irem anotando, né? 3 características. É não querer mais alguma coisa, está relacionado com o ter e o fazer, e tem conexão com o familiar do sexo oposto. Então, pai para meninas e mães para meninos. Quer falar alguma coisa, Nath? Eu Dessa acho parte? bem interessante essa colocação, né, Fer? Eu até deixei anotado aqui, essa do ter e fazer, e a única que é do ser é a rejeição, né? Tanto que ela fala aqui que a única que é o ser é a rejeição. As demais, a partir de agora do livro, vai ser tudo ter e fazer. Uhum. Então, todas a partir de agora vão ser relacionadas a isso. E a gente compreender essa dimensão desses verbos que parecem tão corriqueiros no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não se dá conta do que é esse ter e esse fazer. Essa necessidade ali de ter as pessoas, de ter a necessidade das coisas. E então, a gente está mais atento para isso também. Observar, né, os nossos o nosso dia a dia e as nossas atitudes perante as relações. Por isso que eu falei para a gente estar mais consciente. E ela traz ali na página 42 vários exemplos de como cada pessoa pode vivenciar a ferida do abandono, porque não tem um padrão, tá, gente? Então, por exemplo, atrás ali, eu, por exemplo, para mim, qual que eu sublinhei? Eu sublinhei a questão número 2, que é os pais trabalharem diariamente em grande quantidade de tempo e se dedicar um pouco a mim. Mas a mim é aquela visão da criança, né? A criancinha que estava passando por esse processo. Hoje, adulta, claro que eu analiso a situação e falo, não, mas até que não foi tanto assim. Mas naquela época, para a criança que queria uma super atenção, ela se sentiu trocada, né, pelo trabalho. E ali ela parecia que ela era abandonada diariamente por aqueles pais.
Então, para mim, faz muito sentido essa. Mas talvez para outras pessoas que estão aqui, ou para outras pessoas que vocês vão conviver, tenha a ver com, por exemplo, uma hospitalização logo nos primeiros anos de vida, né? Às vezes, uma criança prematura que nasce e precisa ficar numa UTI, ou passa por alguma coisa grave, tem que ficar numa uma internação sem a presença dos pais ali 100% do tempo. Ela traz a questão da morte também como um fator. Então, pais que morreram quando a criança era muito, muito pequena ainda, pode trazer essa conotação. Quando os pais vão viajar, né? Ela traz outro exemplo, quando você é muito pequeno, seus pais vão viajar sem você, e aí você fica com a avó, com o tio, com a tia, pode ser um outro ponto. Então, é muito importante que vocês leiam ali, identifique se tem alguma coisa que a sua criança se identifica. Porque quando a gente está falando de ferida emocional, a leitura do livro tem que ser com a cabeça da criança. Então tem que ser como eu, Fernanda, pensava quando eu era pequenininha, como a Maria Augusta pensava quando ela era pequenininha, como a Silvana pensava quando ela era pequenininha. Porque nós, adultos, a gente consegue fazer o quê? Racionalizar, pensar sobre o fato e tirar aquela intensidade emocional, né? A gente tem essa habilidade. Ah, ok, eu entendo, foi como tinha que ser, era assim. Certo? Mas e a criancinha? Como que ela vivia essa relação com os pais? É ali que você vira a sua chave. Então, sempre olhem para as feridas como eu me sentia quando eu era criança. Por isso que eu sublinhei aqui para mim essa número 2, porque eu me lembro que uma coisa que eu falava muito e falo muito ainda como adulta é: minha mãe trabalhava 60 horas, meu pai trabalhava mais de 40 horas semanais, eu ficava sempre com meu irmão. Ou seja, na própria fala da adulta, a gente consegue identificar uma criança ferida, né? E no meu caso, para mim, eu tratei, em vez de tratar como rejeição, eu tratei como abandono. Por quê também? Lá no último parágrafo da página 42, ela traz um ponto muito importante, ó, sobre o sexo oposto ali, ó. Várias pessoas que sofrem da ferida do abandono relataram que a falta de comunicação com o genitor do sexo oposto quando eram jovens. Então, aquele, por exemplo, aquele pai, né, que não se comunica, que não tem um diálogo com aquela criança, que cuida, provê, mas não tem esse contato íntimo, a criança pode associar como, né, está me abandonando, não está presente na minha vida. Então, a falta de diálogo, às vezes, é um ponto também para você olhar aí para sua criancinha e para sua infância. Quer falar ou quer que eu siga, Nath? Certo. Segue? Tá. Outra coisa que eu acho bem importante a gente falar, na página 43, tá? No penúltimo parágrafo, ela começa o parágrafo falando assim, ó. Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. Então, é como se tivesse dentro de si uma falta, uma carência emocional, que pode ser suprida, por exemplo, uma das coisas, por comer demais, né? Então, a gente pode ter aquela pessoa que come muito, precisa estar sempre ali com a presença de alguma coisa na vida para suprir uma carência emocional. Então, mais um padrão para vocês observarem é: eu sou afetivamente carente? Afetivamente, eu sou uma pessoa que sente necessidade de ter pessoas, de estar em vínculos, de estar em convívio, não gosto de ficar muito sozinha. Isso tudo são indicativos de que talvez a sua ferida seja o abandono e você passa a receber, então, a partir desse parágrafo aqui no livro, a nomenclatura que ela usa é dependente. Porque essa carência emocional, essa falta emocional, te faz desenvolver uma dependência. Dependência das pessoas, dependência das relações, dependência das interações sociais. Então, você está o tempo todo em busca de suprir uma falta interna, em busca de suprir uma falta de comunicação que você não teve, um carinho que faltou quando você era criança. Então, a dependência vai ser o nome que a gente vai tratar a partir de agora, como ela faz no próprio livro dela, as pessoas que têm conexão com a ferida do abandono. Ok? E por Até isso que aqui, tem. tranquilo? Até aqui, Sim, tranquilo?
E por isso que tem total ligação também, né, com o ter e fazer, né, Fer? Porque tu vê que depende do outro, o tempo inteiro dependendo do outro, da relação do outro, do carinho do outro, da atenção do outro, para suprir uma necessidade interna, o qual não consegue suprir sozinha. Por isso que até ela coloca esse nome, né? Dependente de afetivamente, né? De olhar para tudo isso e sempre esperar da outra pessoa aquele carinho, aquela atenção, aquele amor que daqui a pouco a pessoa mesmo não consegue se dar, se cuidar, sentir esse amor próprio que tem, depende do outro para que faça isso por ela. Uhum. Ela fala ali, tem uma hora do livro que ela vai falar para vocês, né, do autoabandono, né? As pessoas que passam pela ferida do abandono, elas normalmente praticam o autoabandono, que é isso que a Nath está falando, elas esquecem delas. É tanta necessidade de buscar fora que elas vão se abandonando ao longo do processo. Então, autoestima, amor próprio, minha filha é zero, porque vai se esquecendo, né? E aí, na página 44, então, ela começa a descrever a parte corporal. Então, trazendo aqui, né, que não são todos os corpos que são assim, e vai depender muito da intensidade que essa ferida está dentro daquela pessoa. O como ela viveu, o quanto ela está intensa e a quantas vidas ela vem tentando lidar com a ferida do abandono. Então, esses são pontos que interferem muito no corpo. Porque lá no primeiro capítulo, lembra que ela explica que o corpo vai tomando a forma da emoção que rege no teu corpo emocional? Então, aqui ela começa a descrever esse corpo. O corpo do abandono, ele é muito semelhante à ferida da rejeição em alguns aspectos, né? Por exemplo, um corpo menor, um corpo mais miúdo. Mas qual é a questão que ela traz aqui, bem legal para a gente frisar e para a gente destacar? A flacidez e a falta de tônus muscular. Então, ela traz muito a percepção de que a pessoa se sente, ou ela até mesmo apresenta características de flacidez, das coisas serem caídas. Então, por exemplo, na mulher, aquele seio mais caído, aquele olho mais caído, aquela falta de tônus muscular. Então, é aquela pessoa que, quando malha, até faz um musculozinho, mas parou de malhar, murcha muito rápido, né? Não consegue sustentar aquele músculo, porque abandona também até essa questão da parte muscular. Então, isso são pontos bem importantes para vocês grifarem. Claro que a flacidez, por exemplo, e a falta de tônus requer que a gente faça uma observação melhor do corpo para reconhecer. Porque aqui mesmo no livro ela traz aspectos, né? Por exemplo, uma mulher com as mamas caídas. Hoje em dia, a gente sustenta, né? Com sutiã, com top, a gente faz cirurgia plástica para arrumar essas mamas caídas. Então, a gente acaba tentando disfarçar e esconder a própria ferida com correções no nosso corpo ou na nossa vestimenta, para que aquilo não se manifeste. Mas você vai encontrar na fala da pessoa a presença dessas duas palavras, tô flácida, tô caída. Você vai encontrar essas palavras muito frequentes, né? Um braço que balanga. Então, a pessoa sempre vai trazer alguma conotação ali que refere a essa ferida emocional, tá? Outra coisa que ela traz aqui no livro também, que ela fala para nós é que você pode ter as duas feridas, a rejeição e o abandono, tá? Então você pode ter passado logo naquele primeiro ano de vida algo como a sua mãe, se você for mulher, e teve a ferida da rejeição ali instalada, e logo depois, ali nos 2, 3 anos, você passa alguma coisa com o pai e vive a ferida do abandono também. Claro que você sempre vai ter uma com uma intensidade maior do que a outra, mas pode acontecer sim de você identificar as duas feridas em uma única pessoa. Aí a gente tem as variações comportamentais conforme fases de vida ou conforme relações que a pessoa usa. Então, por exemplo, se algum de vocês se identificou com a rejeição e está se identificando com o abandono, perceba que você pode ir ou para a solidão que a rejeição tem, ou para o excesso de contato com as pessoas, que é o que o abandono tem. Então, você vai oscilar nesses dois pontos conforme a intimidade e a relação que você está vivendo com o outro, tá? Isso é uma coisa importante para vocês anotarem aí também.
Porque como vocês podem encontrar pessoas assim, ou vocês podem ser pessoas assim, vocês podem ter variação comportamental. Aí parece que uma hora é uma pessoa, outra hora é outra pessoa. Parece que uma hora você quer gente, outra hora você não quer ninguém. Da parte do corpo, Nath, acho que eu vou frisar mais isso. Você quer trazer mais alguma coisa do corpo que você percebeu aí que te chamou a atenção? Eu acho que só a parte do corpo, cada uma vai lendo ali, né, e se observe. E uma coisa bem importante que ela fala ali é seu corpo reflete essa necessidade de apoio, que é essa parte que a Fer falou aqui, né? De, da flacidez, de toda essa parte que precisa de um apoio, querendo ou não, para uma sustentação da mesma forma que o emocional. Então, a gente pode fazer essa ligação, né? O corpo Ai, mesmo perfeita essa tua frase. Nossa, anotem. Essa é, frase da Nath foi perfeita. Fala de novo. reflete, né? Porque querendo ou não, o corpo físico tá ali precisando desse apoio da mesma forma que a questão emocional tá precisando. Então, tu vê que essa dependência não é só no emocional, é no físico, no palpável também. Então, se percebam nesses espaços também. E ali ela fala, né, sobre a questão das cirurgias na página 45, e a pessoa não aceita o seu próprio corpo e começa a fazer essas movimentações, essas mudanças, para tentar encontrar a melhor forma do seu corpo, por a gente vai ver, né, pela a necessidade de apoio. Então, tipo assim, é uma necessidade dos outros olharem e verem, nossa, movimentou isso, tá melhor agora. É uma necessidade da aprovação da pessoa, querendo ou não também. Porque se tu vai para esse espaço de querer fazer uma cirurgia e ela tem a necessidade do ver do outro, a dependência da outra pessoa, querendo ou não, ela tem essa necessidade da aprovação da outra pessoa, de olhar para ela e dizer, nossa, como tu tá melhor agora, depois dessa cirurgia que tu passou. Então, também tem essa questão aqui de nós olharmos. E cada um vai observar de uma forma, é que nem a gente tinha falado semana passada da rejeição, talvez a gente não feche com todos, com todas as características daqui, mas se alguma a gente vai fechando, talvez alguma coisa a gente já foi melhorando no aspecto da nossa vida. E aí nós temos, então, na página 46, um tapa na cara para os dependentes. Eu Mas é ia. um tapa. Esse parágrafo 2 da página 43, ela traz bem assim, ó. Dos 5 tipos que nós vamos estudar, o dependente é o mais apto a se tornar vítima. Ou seja, os dependentes têm uma tendência ao vitimismo. Então, anota essa palavra no teu resumo para você lembrar do vitimismo que essa pessoa vai ter na fala ou no comportamento. E nesse parágrafo ainda, ela traz, tá? A questão que, ao longo da vida, o dependente manifesta muitos problemas de saúde para chamar atenção para si. Então, normalmente vai ser aquela criança que vai viver doentinha, né? Vai requerer que os pais prestem atenção nela e olhem para ela, porque na doença eles focam e ela recebe aquele suprimento, né? Aquela falta emocional que ela tem na doença. E ela percebe isso nas primeiras vezes que isso acontece. Então, ela passa a partir dali a ser uma criadora de probleminhas de saúde, para que os pais passem a nutri-la emocionalmente como ela viveu no primeiro momento. Então, isso é uma coisa bem importante para vocês avaliarem. Quem foi criança que ficou muito doente, ou foi um jovem adulto que ficou muito doente, talvez uma das explicações seja a dependência, tá? Eu fui, já falei para vocês várias vezes da minha vida, né? E eu sou uma grande criadora de doenças. Tanto é que quando a gente chegar na parte de doença, gente, eu juro para vocês, eu fiz check em todas as doenças que estão no livro. Todas. Todas eu passei, tá? É raro passar por todas, mas eu vivi todas, com muita A, ênfase. e a gente que trabalhou dentro do hospital, a gente sabe o quanto tem crianças que, assim, ó, vão lá, medica, toma antibiótico, daqui a pouco vem 20 dias aquela mãe de novo, com aquela criança de novo, com outro problema que não melhorou, melhora, piora e fica nesse ciclo, ou é questão gástrica, ou é questão respiratória, e vai e vem e continua. E aquela mãe olha para ti e diz assim:
Mas, gente, faz 20 dias que eu estava aqui. 20 dias, terminou ontem o tratamento dele. Tá lá de novo aquela criança, Uhum. né? O quanto isso é verdadeiro, o quanto a essa colocação, né? Então, observem também nos relacionamentos nossos ao redor, né? O quanto essas crianças, elas dão esses starts na nossa vida de mostrar isso e a gente nem percebe. Então, se as relações que a gente vai tendo hoje em dia, se percebam se existem essas crianças ao redor de vocês. Como que essa criança, ela se comporta perante o pai, perante a mãe, se ela é um menino, né, em relação à mãe, se ela é uma menina em relação ao pai, para ver se não tem essa dependência e esse vitimismo aqui conectado a isso. E a criança sempre fica doente, sempre está ali nesses padrões repetitivos de doenças que nunca param, vão em ciclo se repetindo. E aí, então, na página 46 ainda, ela fala uma coisa muito importante, que eu até escrevi, ó, aqui nas minhas anotações. Relacionamentos, para a gente fazer uma conotação, tá? Uma comparação. Ela traz ali no segundo parágrafo a questão que, ó, é uma pessoa que dramatiza muito, tá? E ela traz, por exemplo, seu cônjuge não liga para avisar que chegará atrasado. Ela pensa no pior e não compreende porque ele a deixa sem notícias, fazendo-a sofrer tanto. Então é aquela pessoa que tem uma tendência, tá? No relacionamento, a fazer dramas por coisas pequenas, a necessitar que o outro entregue o tempo todo um cronograma de como está funcionando a vida dele. Então, que horas vai chegar, que horas vai sair, para onde vai. Então, ela precisa dessa informação. O quanto mais ela tiver informação, parece que ela está no controle, tá? Então, isso é um ponto bem importante para vocês olharem nos relacionamentos que vocês viveram, principalmente no início, tá? No início da vida de relacionamentos amorosos de vocês, porque lá estava mais latente, estava mais próximo da ferida da criança, e depois a gente vai corrigindo as coisas que são muito estranhas, né, ao longo da vida e vai diminuindo. Então, a dramatização, essa coisa do excesso de tentar controlar o outro, e tinha mais uma coisa que eu ia falar aqui que era bem importante. Cadê? Onde é que eu anotei? Ah, a questão dos altos e baixos no relacionamento. Então, quem vive a dependência acaba passando por muitos altos e baixos. Então, não tem aquela vida emocional dentro do relacionamento estável. Então, horas ela tá muito bem, horas ela tá muito brigando, de manhã ela tá bem, o cônjuge não mandou resposta, ela já começou a surtar. Então, ela passa por esse altos e baixos na relação com muita frequência, tá? Essas eram coisas bem importantes que eu queria trazer para vocês em relação aos relacionamentos amorosos, para vocês fazerem também comparações aí com a vida de vocês, tá? E aí ela traz na página 47, tá? A dependência, ela começa a falar do medo da solidão. Então, ao contrário do rejeitado, que gosta de ficar sozinho, o abandonado, né, o dependente, ele tem uma necessidade de ter pessoas. Então, ele tem muito medo de ficar sozinho, de passar a vida sozinho. Ele não gosta de ficar na solitude, ele prefere ter pessoas. E também tem uma dependência na tomada de decisão. Então, vai ter uma tendência muito grande. Ah, eu quero fazer um curso, deixa eu perguntar o que que as pessoas acham. Ah, eu quero comprar um carro, deixa eu perguntar para as pessoas o que que elas acham sobre eu trocar de carro. Então, tem uma necessidade de também pedir ao outro o que ele pensa para daí tomar a sua decisão. Então, a indecisão é um ponto importante para os abandonados olharem aqui, tá? Então, se você tem um padrão de ficar pedindo muito amparo para tomar decisões, talvez você precise olhar um pouquinho para essa ferida aqui, ok? Outra coisa que ela traz na página 47 também, ali na metade do terceiro parágrafo, ela fala assim, ó. Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. O que que é isso? Então, por exemplo, o dependente, vou te dar um presente, né? Ah, Nath, vou te dar um presente.
mas já está dando na expectativa. Que a pessoa vai gostar, que a pessoa vai ser mais grata a ela, que a pessoa também vai presentear ela. Então, o dependente tem muito essa questão de dar esperando algo em troca. E normalmente esse esperar algo em troca é a afeição. Então, nem sempre é um presente, mas eu quero que você goste mais de mim. Eu tô te comprando através desse presentinho. Gosta um pouquinho mais de mim? Fica um pouquinho mais meu amigo? Fica um pouquinho mais íntimo de mim? Esse ponto eu percebi muito em mim quando eu fui trabalhar essa ferida, porque eu sempre dava presentes realmente, querendo que a pessoa, agradando ela, mas querendo também que ela, ai, viu, você é importante para mim. Olha que você é importante para mim. E aí eu me lembro que eu fui para o extremo oposto, né? Fui lá para a polaridade. Eu parei de dar presente para as pessoas. Eu digo, não vou dar mais presente. Não vou dar mais porque eu não vou mais dar presente até eu me curar disso daí, eu vou parar de dar presente. E aí eu fui para o extremo oposto. Até que depois eu encontrei o meu equilíbrio entre o dar e o receber simultâneo, sem ficar esperando uma afeição em troca de quando eu presenteio alguém. Então é mais um ponto aí para vocês observarem, né? Diga, Nath, tem mais alguma coisa dessa parte? O dar e o receber é bem engraçado, né? Nessa questão, porque, tipo, tu quer dar na expectativa da pessoa te dar de volta em algum momento, ou ela tá ali conectada contigo emocionalmente, tipo, ai, ela me agrada com presente, eu vou continuar sendo ali essa pessoa nessa relação com ela, porque ela continua me agradando todo o tempo. Então, a gente às vezes entra tão no piloto automático que a gente não consegue perceber esses espaços em que acontece essa dependência, porque é essa questão aqui, é uma dependência de eu estar ali, querendo ou não, ou a pessoa, tipo, não me deixar, né, na amizade, não me deixar mais, ou ela tem um apreço tão grande que ela acha que eu continuar dando presente para ela, ela não vai mais me abandonar, né? Que é, querendo ou não, isso. Então, é uma forma de uma compra para querer ter a pessoa mais próxima de você. Então, se percebam, né, se estão nesses espaços de querer comprar as pessoas, às vezes a pessoa vai pensar, ai, não, não faço isso, mas é tão inconsciente que esse comprar, às vezes a gente não percebe o quanto isso é profundo, né? O quanto esse dar de presente esperando algo em troca da pessoa é profundo e é tão no automático que a pessoa faz inconscientemente. Mas no fundo tem um porquê. Tem um Tem um porquê. porquê. Na página 48, essa página aqui é muito bacana. Eu, assim, foi muito grandioso quando eu li ela e quando eu percebi ela, até para mim usar em consultório e perceber também alguns padrões, né? Ela traz ali no segundo parágrafo o medo da solidão, que a gente já falou na página anterior, mas ela traz uma pergunta, por exemplo, que a gente nota muito nas pessoas: o que eu farei sozinha? O que será de mim? Né? Então a pessoa não consegue se imaginar saindo, por exemplo, de um relacionamento amoroso tóxico. E aí ela fala ali no final do segundo parágrafo, ó. Tomemos o exemplo de uma mulher que vive com um homem que a espanca. Deixá-lo talvez signifique para ela mais sofrimento do que suportá-lo. Na realidade, a sua existência repousa na esperança, numa esperança emotiva. Ela não pode admitir sua ferida, pois, se fizer isso, correrá o risco de ver reviver o sofrimento que essa ferida representa. Então, os dependentes têm muita facilidade de ficar em relacionamentos abusivos, tá? Por quê? Porque eles tá ruim, mas com o problema eu sei viver. Sem o problema eu não sei viver, né? Eu não sei o que fazer, o que ter da minha vida. Então, por isso que a gente encontra muito pessoas dependentes vivendo relacionamentos abusivos. Claro que aqui ela traz uma conotação da agressão física. Mas nos tempos, né, atuais, com todo o conhecimento que a gente sabe que o abuso não é só agressão física, né? Às vezes um abuso emocional, às vezes um abuso psicológico, às vezes uma relação que sofre abuso financeiro, né? Quando, por exemplo, o seu parceiro é o provedor da casa e não te deixa ou não quer que você trabalhe, mas faz isso de forma sutil, né?
Ah, mas fica em casa cuidando das crianças, o que você vai gastar com escolinha, com isso, aquilo, você fica dentro de casa. E aí usa essas máscaras da fala para fazer um tipo de abuso, por exemplo, financeiro. Porque se você não tem recursos e você é uma pessoa que tem a ferida do abandono, ou seja, você é dependente, e você não tem recursos para viver a sua vida sozinho, qual é as frases que você vai repetir? Voltamos para a página 48. O que farei sozinha? O que será de mim sem esse homem? O que será de mim sem essa pessoa? E aí você fica nesse relacionamento abusivo por muito mais tempo para que não ter que viver a ferida do abandono, para não se sentir abandonada por esse cônjuge. Então, olha que importante essa reflexão aqui dos abusos, tá? A Nath sabe que a Nath convive comigo, algumas meninas que estão aqui convivem bastante comigo, vocês sabem, né, o quanto eu trabalhei a energia do abuso. Porque eu, por exemplo, nunca vivi um relacionamento amoroso abusivo, tá? Graças a Deus. Mas eu passei por abusos, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então, eu tive chefe extremamente abusiva, uma chefe extremamente abusiva que fazia coisas ridículas comigo, e eu ficava, porque eu não conseguia me imaginar, a minha mente falava para mim, sem aquele salário, sem aquele emprego, sem estar naquele hospital. E ali eu ficava presa com a pessoa que abusava de mim, numa dependência daquilo. É melhor ter aquilo do que não saber o que eu terei, não saber o que eu farei da minha vida sem aquele abuso dentro da área do trabalho, por exemplo. Então, aqui fica uma reflexão bem importante para as pessoas que se identificarem com a dependência, o quanto o abuso pode ser uma coisa que fique na sua vida por mais tempo do que você deseja. Eu, por exemplo, nessa questão do trabalho, que eu tive essa chefe abusiva, eu fiquei 5 anos. 5 anos. É muito tempo. É muito tempo para uma relação abusiva, tá? Fer, tu sabe Hum. que recordei agora da época que eu trabalhava na delegacia e a Hum, gente vê a o Natana, a gente quanto trabalhou em cada lugar, a vida da cada Natana é o lugar, máximo. é a experiência da vida. É, e eu me recordo, assim, de eu olhar e foi bem no começo, na época que eu trabalhava, foi logo que saiu a Lei da Maria da Penha, em 2016, onde começou essa lei a estar em vigor, que falava, né, sobre as medidas protetivas do marido se afastar da mulher tantos metros, de não poder entrar em casa, de não fazer tudo isso, e o quanto as mulheres entravam nessa dependência do homem, muitas vezes por eles ou serem abusivos fisicamente, ou por usarem álcool, usarem drogas, e entrarem naqueles espaços psicóticos de vez em quando, de fazer alguma agressão mesmo, e o quanto elas vinham naquele estado de vítima naquele momento, né? Vinham lá naquela hora que, tipo, tudo tinha acontecido, então ela era a pior pessoa, ela, né, estava sofrendo tudo aquilo. E depois, quando ela voltava para casa, que ela entrava naquele ciclo de novo, ela percebia que daqui a pouco ela estava fazendo mal para ele, que não, ela não queria mais aquilo e que aceitava ele de volta. Então, tu vê que a dependência fazia com que ela entrasse nesses espaços Você é a vítima da própria história, né? de olhar e pensar assim, nossa, mas daí agora eu tô fazendo mal para ele, não deixando ele ver meu filho, não deixando ele vir para casa, pedindo medida protetiva para ele se afastar. Então, o quanto isso reverbera, né, na vida das pessoas quando a gente está nessa dependência do vitimismo mesmo, de nós entrarmos nesse espaço de olhar para tudo isso e pensar, eu estou escolhendo por ele nesse momento e não por mim. Porque se eu aceito passar por isso todo o tempo, né? Ele passa uma semana, daqui a pouco ele fica bem 15, 20 dias. Daqui a pouco acontece tudo de novo. E esse vitimismo da pessoa faz com que ela se sinta, naquele momento, dependente dele fisicamente e pense, não, eu não vou, tô fazendo mal para ele, eu vou voltar e vou deixar ele voltar para casa também. E daí vai lá e cancela tudo e nada mais vale, e tá, a gente voltou de novo. Então, muitas vezes, as mulheres principalmente entram nesses espaços de estarem vulneráveis, de não se perceberem nesse espaço
e de recriarem todos esses ciclos novamente. Perfeito. Na página 49, tem duas coisas que eu gostaria de destacar, que são dois pontos para vocês refletirem também. O primeiro ponto é ela fala que os dependentes têm dificuldade de lidar com a palavra deixar. Então, um exemplo, por exemplo, que aciona os gatilhos deles, são quando a pessoa fala, eu vou ter que te deixar, eu preciso ir agora, eu vou ter que te deixar aqui. Então, o deixar traz uma conotação de abandono para quem tem essa ferida da dependência, tá? Outro ponto que ela traz aqui é a conexão do dependente com a tristeza. Então, é uma emoção que se faz muito presente. E para não sentir a tristeza, o que o dependente faz? Ele procura a presença dos outros. Nos tempos atuais e nos tempos modernos, que é uma coisa que eu identifico muito em consultório, é a dependência dos outros, mas através de quê? De mídias. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, precisa ter muitos seguidores, é aquela pessoa que precisa estar sempre falando com alguém no WhatsApp, ela não consegue ficar sozinha, por exemplo, lendo livro, ou ficar sozinha com seus próprios pensamentos, fazendo pequenas pausas, né? Para trabalhar sua energia feminina, que nem a gente já falou. Então, percebemos muito aqui essa questão da necessidade de vínculos e de contatos. Então, no tempo atual, você pergunta para a pessoa qual é o tempo de tela dela. Quanto que ela fica no celular? Então, é aquela pessoa que às vezes está ali na sala, sentada com outras pessoas, mas está no celular e precisa ter muito contato, precisa ter muito vínculo, tem que se sentir cheia. Para quê? Para preencher o seu abandono interno, para preencher a sua dependência interna, tá? Então, isso fica como reflexão também muito importante para vocês olharem, porque hoje em dia esse excesso de telefone está sendo um problema muito grande para alguns relacionamentos, né? Então, às vezes, é alguma coisa para até a pessoa olhar, se não tem alguma ferida ali que está muito latente, trazendo isso para a pessoa. Deixa eu ver. Outro ponto que ela traz aqui também, tá? É na página 51, ela fala sobre chorar com facilidade. Então, é uma pessoa que tem uma facilidade de chorar e também é uma pessoa que tem muita facilidade de gostar de viver problemas, gostar de viver os desafios. Porque quando ela está vivendo desafios, ela está se envolvendo com alguma coisa. Ela está tendo que resolver alguma coisa. Então, principalmente se envolver nos problemas das outras pessoas. Então, vamos supor, Maria Augusta me fala aqui, somos amigas, Maria Augusta me traz um problema dela, o que que eu faço? Começo a tentar me envolver porque eu quero resolver para ela. Porque nisso daí eu já estou suprindo a minha dependência. Então, é um alerta, às vezes, também, os dependentes, o quanto eles querem resolver a vida dos outros e os problemas dos outros. Ela também traz, na página 51, lá no penúltimo parágrafo, a questão de ter que estar o tempo todo tocando na pessoa. Então, são pessoas que gostam do toque. Então, elas precisam estar tocando, estar abraçando, tem uma necessidade, tipo, você está aqui mesmo. Ah, tá, você é real, você está aqui comigo. Então, o toque é uma coisa muito presente, mas olha isso, quando eu li isso daqui, eu me identifiquei muito há anos atrás, né? Quando está de pé, ela procura se recostar numa parede ou numa porta. Então, é aquela pessoa que está de pé, mas não consegue sustentar a própria vida. Então, o que que ela faz? Está sempre se escorando. Então, ou está numa paredinha, ou está numa porta, ou está numa bancada. Então, ela tem que estar sempre se escorando, porque o peso da própria vida, o peso da dependência, da carência emocional é muito para o corpo dela. E aí, o corpo demonstra com essa questão do, ai, eu não me aguento em mim, gente. Não consigo me sustentar, tá? Então, são pontos também para vocês observarem. Ela traz ali na página 51, na última linha do penúltimo parágrafo, tem dificuldade de se manter ereto, tende a se inclinar para frente. Então, é aquela pessoa que quando está falando, ela, né, vai assim para frente, está sempre inclinado, está sempre com os ombros mais caídos também. Ok? Na página 52, que eu achei muito legal, ela fala que o dependente é uma pessoa que se entrosa facilmente com os outros. Está lá no último parágrafo, né? Então, para ele não ter que sentir o medo da solidão, a tristeza emocional que vem da dependência, o que que ele faz?
Ele tem muita facilidade. Vai ser aquela pessoa que vai chegar, vai se comunicar, vai conseguir se entrosar bem, vai conseguir criar ali relações, diferente do rejeitado, né? Que prefere mais a solidão, prefere ser mais o observador, prefere ser mais o analítico. O abandonado, não. Ele tem dependência, então ele vai ser aquela pessoa que vai ter mais facilidade para se comunicar e se entrosar. Então, esse também pode ser um aspecto aí para vocês observarem em si e nas pessoas que convivem, certo? Dessa página, tu quer falar alguma coisa, Nath? Pô, a única coisa que eu anotei dessa página foi a parte que tu leu. Olha, É que essa é um ponto bem importante, né? não, tu vê, né, o quanto quem convive com a Fernanda sabe o quanto a Fernanda tem essa facilidade, né? Tenho. Essa Demais, até. facilidade de chegar no vucu-vucu assim, e daqui a pouco tem 30 pessoas, todo mundo já tá falando com a Fernanda. Tem fila para falar com a Fernanda. Normalmente é assim, por quê? Porque eu tenho essa facilidade de me comunicar e eu, como eu trabalhei muitos anos na dependência, né, até eu tomar consciência que eu era uma dependente, a gente gosta de estar no destaque, né? Porque se eu estou no destaque, eu estou sendo vista. E o que que o dependente quer? Ser visto, quer ser amado. Então, tu acaba desenvolvendo habilidades de ser um ótimo comunicador, né? Porque tu precisa, ô, me olha, tô aqui, ó, fazendo pirula. E Fala aí, comigo, fala comigo, fala fala comigo. comigo, bebê, fala comigo. Tô aqui, facinho, facinho. Da página 53, ela começa, ela desanda agora, acho que umas 4 ou 5 páginas, falando sobre os agorafóbicos, né? Agorafobia. Então, que ela traz aqui que a agorafobia é a fobia mais comum para os dependentes. E o que que é essa agorafobia que ela traz aqui para nós? É uma fobia, um medo de espaços abertos e locais públicos. Ou seja, locais onde não tem-se controle, não se consegue manipular, não se consegue articular, porque foge muito do que o dependente consegue ali arquitetar, gera uma fobia nele. E olha que interessante, ó. Muitos homens escondem a sua agorafobia no alcoolismo. O meu pai, né, que ela também fala aqui no livro, né, que normalmente, por exemplo, se eu tenho um abandono, né, é com meu pai, porque eu sou menina, então é com meu pai, que é o sexo oposto. Automaticamente, o meu pai também vive a ferida do abandono nele. Por isso, né, até que eu escolhi essa família, isso, aquilo, porque seria onde eu viria o abandono mais uma vez. E o meu pai passou pelo alcoolismo. Olha que interessante, né? E aí ela fala aqui que o agorafóbico se sente muito ansioso o tempo todo, se sente muito angustiado e pode ter, por exemplo, passar por períodos de pânico. Então, são coisas que a gente pode observar também, né, num nível de dependência muito extrema, tá? Quando a ferida está bem enraizada naquela pessoa. Não é todo mundo que vai ter isso. Mas na página 54, eu quero destacar o terceiro parágrafo, quando ela começa falando assim, ó. O agorafóbico costuma ter uma imaginação fértil e descontrolada. Ele se vê em situações muito além da realidade e se julga incapaz de fazer frente a essas mudanças. Sua grande atividade mental o faz temer a loucura. Ele não ousa falar sobre as suas questões com os outros, pois receia que o considerem louco. Então, uma coisa bem importante para a gente avaliar das pessoas que sofrem disso e a gente observar na própria criança que tem a ferida do abandono, para quem tem criança em casa ou lida com criança, é essa imaginação fértil demais e descontrolada. Aquela coisa que a criança vai lá para os devaneios, né? E tem uma imaginação hiperfértil. Eu era extremamente fértil no campo imaginativo. E o medo da loucura pode se apresentar numa fase mais adulta, quando tem mais racionalização sobre as coisas, tá? Outra coisa que eu acho muito importante falar, o dependente, como ele é muito comunicativo e ele precisa de pessoas, mas ele é superficial. O que que é isso? Ele não vai falar sobre as coisas que ele está sentindo. Ele não vai falar sobre as coisas que estão muito internas nele. Por quê? Porque ele não quer ser julgado como uma pessoa errada, como uma pessoa quebrada, para ele não ser descartado naquela relação. Então, normalmente, os dependentes, eles vão viver relações onde eles querem saber muito do outro.
perguntam muito, fazem muitas questões, precisam de informação do outro, mas não gostam de falar sobre si. Então, é mais um pontinho para vocês anotarem aí, para guardar de informação que eu acho bem importante, tá? Ver aqui também ela fala sobre o medo de morrer também, né? Fala. Quer falar? Traz aí. Ela traz aqui os dois grandes temores são, isso na página 53, né? O medo de morrer e o medo da loucura. Após encontrar agorafóbicos em quase todas as oficinas que ministrei, pude fazer uma síntese interessante a respeito desse transtorno, o que ajudou, né, todos os indivíduos. Então, tu vê que o medo, esses medos vêm da infância e foram vividos no isolamento, que nos conecta àquele espaço de daqui a pouco estar sozinho, a mãe e o pai estavam trabalhando, ou a criança estava lá no hospital e se sentia isolada, não tinha comunicação com as pessoas, e de alguma forma ela cria esse medo da morte e esse medo da loucura, de estar nesse espaço, de estar sozinha, por isso a necessidade até de estar com as pessoas, para não ficar só ela mesma no devaneio dela, Uhum. né? Perfeito. E na página 55, gente, eu acho muito importante vocês refletirem sobre isso, principalmente quem é mãe e quem atende mães. Eu atendi uma mãe que tem a Frida do abandono muito, gente, é tudo, é da característica física, é tudo. Aquela pessoa que entra no consultório e diz, putz, abandono grita nesse ser humano. Mas quando ela me trouxe essa fala, que inclusive tá aqui no livro, a mãe falou isso para mim no consultório, eu digo, caraca, não tem como eu explicar melhor para ela do que com essa fala que ela me trouxe. Na página 55, no segundo parágrafo, ela começa assim, ó. A mãe dependente. Então, as mamães aí, quem tem filhos, e tem a ferida do abandono. Então, a mãe dependente exclusivista depende muito do amor do filho e faz de tudo para que ele perceba isso. Então, são aquelas mães que não, ela até traz aqui, ó. Não posso suportar uma circunstância em que alguém não me ama. Farei de tudo para dar um jeito nessa situação. É importante você me ligar para dar notícias. Quando você me liga, eu me sinto importante. Então, é aquela mãe que não se imagina sem os filhos, sem o amor dos filhos. Então, ela traz um peso para aquela relação com os filhos de dependência. Tu percebe na fala dela, tipo, é uma necessidade daquelas crianças. O quanto isso também sufoca ela e a próprio filho que está ali. E a autora traz aqui no livro, para quem está lendo com nós e leu em casa, ela fala que ela foi uma mãe assim, né? E ela traz o relato do filho dela, que por ela ser uma mãe muito dependente, ela fez isso na própria relação com o filho. Olha que interessante. Então, é importante também você olhar se você é uma mãe assim, dependente demais, o que que você vai gerar para o seu filho automaticamente. Na página 56, vamos falar de sexo? Como é o sexo do dependente? Olha só, eu gostei muito disso daqui, porque ela trouxe características bem bacanas. Na página 56, no segundo parágrafo, ela fala que o comportamento sexual do dependente é usar o sexo para prender o outro. Então, é aquela pessoa que dentro da relação íntima vai dar muito valor para o sexo. Então, o sexo vai ter um valor. E o valor principalmente é fazer o que o outro quer, né? Fazer sexo para agradar o outro, para dar a ele e suprir a necessidade dele. Então, ela traz aqui na 1, 2, 3, no terceiro parágrafo da página 56, ela fala assim, ó. Quando uma mulher dependente não deseja fazer sexo, ela não diz isso ao seu parceiro. Prefere fingir desfrutar, pois não quer perder a oportunidade de se sentir desejada. Então, Pode, muito né? comum a gente ver nas dependentes o fazer o sexo mesmo sem querer. É que o marido quer, se eu não fizer, ele vai procurar fora de casa. Se eu não der, ele vai me amar menos, né? E aí elas acabam tendo essa conotação de autoabuso, né? De estar fazendo uma coisa que no fundo elas não querem, mas por uma dependência emocional. Então, olhar para a parte da intensidade sexual e o de quanto isso se torna importante na relação e o quanto você faz para o outro sem querer,
também é um ponto para ser analisado aí nos dependentes ao longo da vida. Né? Quer falar alguma coisa disso, Nath? Eu acredito que esse autoabuso, né, de estar nesse espaço, de permitir e fazer por, pelo desejo da pessoa não me abandonar, é tão profundo que às vezes a gente entra tão no tipo assim, ai, mas é que se for ver, eu nunca teria vontade. Então, daí a pessoa já pensa assim, eu já vou fazer porque ele para de me incomodar, por exemplo. Tu escuta, né, as pessoas falando, eu vou fazer porque daí ele para de me incomodar, ele fica calmo e daí, né, a nossa relação continua da mesma forma. E o quanto a gente tá entrando nesse espaço de aceitar o que o outro quer para mim emocionalmente ficar bem e eu aceitar e continuar nessa relação. Então, até mesmo eu querendo agradar a outra pessoa para ela se manter nessa relação da forma que tá. Ou eu tentar agradar dessa forma, mas não é uma coisa que é minha. Mas eu vou fazer para agradar a outra pessoa. Que daí ela fica 2, 3 dias bem comigo. A gente vê muito isso. E daí, daqui 2, 3 dias, a pessoa vai lá, faz de novo, e tu continua nesse ciclo ali, a vida é anos, né? Continua nesse ciclo de agradar a pessoa para, no fundo, se sentir desejada. Uhum. Forte, né? Forte. E na página 57, ela começa falando sobre a esfera alimentar do dependente. Então, como é a alimentação do dependente? Aí ela traz algumas características, tá? Para a gente avaliar. Por exemplo, é aquele que come muito, então ele precisa devorar as coisas, então ele tem uma necessidade de comer bastante, comer o tempo todo. Ele nunca deixa nada do prato, então não é aquela pessoa que gosta de deixar sobrar comida no prato. Ele precisa comer tudo que ele servir, mesmo que ele não esteja mais com fome. Então é uma necessidade de botar para dentro. Pode desenvolver lá na rejeição era anorexia, aqui é bulimia. Então, ou seja, come, 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 dá peso na consciência, vai lá e vomita. Então, acaba desenvolvendo, né, uma tendência, não é que todo mundo vai ter. Eu, por exemplo, nunca tive bulimia, mas para algumas pessoas pode chegar nesse extremo. Ele também fala, por exemplo, aqui, de quando as pessoas têm o ponto de vista que se comer vão engordar, que é uma coisa que a gente fala muito quando a gente estuda Axis, né? A gente começa lá em Barras falando sobre isso. Se você pensa que você está comendo e está engordando, o que que vai acontecer? Você vai engordar. Então, se você tem esse ponto de vista, o que que vai acontecer? Você vai ganhar peso. Então, você pode ser uma pessoa que passe pela ferida do abandono e associada com alguma outra ferida, tem um corpo grande, seja mais gordinho, tá? Por quê? Come, 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 come. Aí ela fala aqui no segundo parágrafo, ó, você pode até comer pouco, mesmo que muito pouco, pensando que está ingerindo muito, o seu corpo recebe a mensagem e reage como se fosse muito. Você passa, então, a ganhar peso. Ela fala aqui sobre isso. Nath, como é que é a frase que a gente usa para quem não quer engordar? Ó, plus, fazendo um parênteses no livro. Como é que a gente fala, amiga, toda vez que a gente senta para comer? Tudo que eu como me emagrece. Implantem isso Tudo no que eu cérebro de como vocês. emagrece. Tudo que eu como me emagrece. Tudo que eu como me Tudo que eu emagrece. como emagrece. Implantem isso. Imagine quem está aqui com nós aqui. Nós no restaurante falando. O prato na frente, falando. Tudo que eu como emagrece. Tudo que eu como emagrece. A gente faz auto-hipnose, ué. A gente trabalha nutrindo o nosso subconsciente da informação que a gente quer que ele guarde. Aquela comida ali é para emagrecer, não é para engordar, meu filho. E aí a gente vai trabalhando o nosso subconsciente aí. Então, peguem a nossa dica. E na página, vamos que temos que acabar. E na página 58, vamos fazer bem rapidinho essa parte aqui. Ela fala sobre na infância, né? Que a gente já pontuou, mas só relembrando, é uma criança muito doente, fraca ou franzina. E aí ela traz as possíveis doenças que o dependente pode passar ao longo da vida. Então, por exemplo, asma, bronquite, diabetes ou hiperglicemia, pré-diabetes, né? Miopia, histeria, depressão, enxaqueca e doenças raras ou doenças ditas incuráveis. Eu fiz tudo isso daqui.
consegui fazer um check em todas. Check. Olha, pode olhar, ó. Check, 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 check. Tá? Até as Então, doenças incuráveis ela conseguiu manifestar. até doenças incuráveis, tá? Quem sabe da minha história sabe que eu passei em 2013, né, por uma doença com diagnóstico de não cura, né? Então, até isso eu consegui desenvolver, gente. Acreditem, a gente é muito boa nas criações, através das A emoções. mente, a Aí mente, depois me digam que as emoções não são psicossomáticas. meu Claro pai, que são, né? Claro que são. Aí algumas coisas, então, que ela fala ali na página 61, que a gente já falou, mas só para frisar para vocês, para nós poder encerrar. Outras coisas que o abandonado, que o dependente passa na vida dele é autoabandono. Então, a gente já falou sobre isso, né? Esquece de si mesmo. Olha ali que lindo o filhote da Sil. Esquece de si mesmo. Outra coisa é incapacidade de se perdoar. Então, são pessoas que passam muitos anos da vida remoendo culpas por coisas que fizeram. Então, pode ser coisas bestas, mas alimentam muito a emoção da culpa. E pode sentir vergonha com muita frequência, tá? Ao mesmo tempo que são muito expansivos e comunicativos, podem apresentar vergonha também com uma certa frequência, ok? Para encerrar, na página 63, ela traz o que é mais comum. Então, é mais comum na fase entre o 1 e os 3 anos, a criança viveu o abandono, tá? No 1 aos 3 anos. Ontem, inclusive, eu atendi uma criança de 5 anos que a mãe me contratou para fazer um tratamento, que estava passando por uma ferida emocional. Inclusive, eu vou mandar essa aula aqui para ela assistir hoje, depois que fica pronta. Eu não sei se ela está ali no grupo, acho que deu. A criança dela manifestou durante a análise a ferida do abandono, que é vivida com a mãe. E que, inclusive, na análise ali, né, na análise que eu fui fazendo, radiestésica, mostrou que é uma ferida que vem de vidas passadas. Então, ele escolheu essa mãe para acionar essa ferida, esse gatilho, e essa mãe vai ser a pessoa que vai ajudar ele a se curar do processo dele do abandono. Então, olha que lindo isso. Então, prestem atenção aí, que nem a Sil ali que mostrou o bebezão dela, né? Do 1 até os 3 anos, depois tu começa a observar como tua criança vai se comportar quando ele for crescendo, se tem algum gatilho que remete essa ferida aí, para a gente já ir tratando. Nos próximos capítulos, a gente vai trazer como trabalhar elas, tá? Por enquanto, a gente só está aprendendo. Para finalizar, o que eu quero pedir para vocês? Assistam de novo e, principalmente, mandem para nós no privado. Não precisa mandar no grupo se você tem vergonha. A gente vai fazer que nem a gente fez aqui. A gente vai falar sem dar nome, sem contar a vida. Mas é importante a gente saber o que vocês estão achando dos grupos, tá? Que dos encontros. Então, mandem no privado. Pode mandar para a Nath, pode mandar para mim. Nosso número está lá no grupo como administradora. É bem fácil de achar nós. Manda um feedback ou deixa aqui nos comentários do YouTube, depois volta aqui e deixa um comentário para nós, que ajuda também a gente saber como está sendo esses encontros, se a gente está atendendo as expectativas de vocês e se vocês estão aprendendo alguma coisa com nós. Estão aprendendo alguma coisinha? Ou não? Não? Ah, que delícia, que bom, fico feliz. Aí, ó, botaram o coraçãozinho. Ah, gratidão imensa. Então, meus amores, precisamos encerrar que já deu nossa hora. Muito obrigada por esse encontro e nos vemos sexta que vem para a gente trabalhar a terceira. Qual que é a terceira, Nath? Qual que é a terceira? Humilhação. humilhação. Essa é tiro, porrada e bomba, hein? Todas são, mas essa é boa. Então, Então, é o seguinte, vamos melhorar as nossas feridas para a próxima vida. para a próxima vida. Para a Não próxima vamos mais vida. viver essas, né? Vamos Beijo, melhorar gente. essas. Ah, deixa eu tirar um print, dá uma risada aí. Será que eu tirei? Ah, já vi. Ai, meu Deus. Tirando? Não sei, amiga. Tirei. A Fabi tá de pijama. Tá de pijama! Tá em casa preguiçosa. Hoje em casa, por isso que eu nem liguei a câmera. Mas tô de pijama, Ah, ó. esse tempo.